Em 2023, um levantamento do IPEA revelou uma estatística assustadora. Das mortes violentas no país, 72% foram causadas por armas de fogo. Foram mais de 32 mil vidas baleadas e perdidas em um único ano. São números que impressionam, mas que já foram muito piores. A relação do Brasil com as armas é bastante antiga. Desde o período colonial e imperial, o incentivo à posse de armas esteve presente na história brasileira. Mas foi nos anos 1980, com a explosão da criminalidade urbana, que essa discussão começou a ganhar força no cotidiano das pessoas. Mas de um jeito meio torto, porque ninguém associava a violência à circulação de armas. Na verdade, o pensamento era oposto. A ideia era que o único remédio contra a violência era mais armas. Um exemplo clássico é esse anúncio da Taurus de 1980, que vendia um revólver calibre 38 com o slogan "Não deixe que roubem o seu sono". Ou seja, as armas eram vendidas quase como um tranquilizante, um objeto de proteção emocional. E isso diz muito sobre os estudos que a gente vai mostrar nesse vídeo. Essa mentalidade ela só começou a mudar nos anos 90, quando o armamento civil virou um debate nacional. E aqui vai uma curiosidade que mostra o poder da cultura. A novela Mulheres Apaixonadas foi peça-chave nessa discussão. Ao mostrar cenas impactantes sobre os perigos das armas, a ficção ajudou a pavimentar o caminho para o Estatuto do Desarmamento em 2003, que passou a dificultar o acesso da população às armas de fogo. Mas a história é cíclica, né? Recentemente, a política de armar o cidadão de bem voltou com força total para o centro do debate político. A questão do armamento. Irresponsável é o governo que desarma o cidadão de bem e deixa a vagabundagem muito bem armada. Defendo que as mulheres do Brasil tenham o mesmo direito dessa americana. Com a posse de arma de fogo e leis ao lado do cidadão, a violência contra as mulheres diminuirá. Você já deve ter notado, né? Essa pauta se tornou uma das grandes bandeiras entre políticos e eleitores da direita. Para alguns conservadores, o armamento não é visto apenas como um direito, mas quase como um dever do cidadão. Se eu fosse imperador do Brasil, você ia poder ter seu próprio tanque de guerra. Por que eu vou querer um? Pra se defender. Do quê? De pessoas mal intencionadas. Por que você pode ter uma faca? Mas um tanque de guerra te defende melhor, né? Mas eu posso ter um carro blindado. Com canhões e metralhadoras embutidas, sim. Mas eu não quero um tanque de guerra. Tá, mas você pode ter um carro blindado com lança-chama lateral, assim, bem louco. E aqui entra o mistério que a política sozinha não explica. Por que é que conservadores gostam tanto de armas de fogo, hein? Para responder a isso, a gente precisa mergulhar num território onde a história encontra a psicologia e a teoria da evolução. O que esses campos revelam pra gente é que na jornada humana, atirar coisas causa um efeito psicológico tão profundo quanto o seu impacto físico. E é essa história que a gente vai contar no Telescópio de hoje. Bora! Para entender os efeitos psicológicos das armas, a gente precisa primeiro entender de onde as armas vêm. E não, eu não estou falando da invenção da primeira arma de fogo. Eu estou falando de algo muito mais antigo, as origens evolutivas que levaram os humanos a atirar. Uma das hipóteses mais interessantes sobre isso vem de um pesquisador chamado Paul Bingham. Ele é biólogo molecular, mas ao longo da carreira acabou fazendo contribuições importantes para a nossa compreensão sobre a evolução humana. O Paul defende que o que realmente diferencia a gente de todos os outros animais não é a inteligência, mas é a nossa capacidade única de atirar pedras. Eu sei, pode parecer simples e até meio ridículo, mas nenhum outro animal chega perto da nossa precisão e força de arremesso. Ele fala isso porque ele não me viu tentando atirar um ovo pela janela do apartamento. Eu acertei na janela.
Enquanto os braços dos nossos ancestrais mais antigos eram feitos para escalar árvores, o corpo dos nossos ancestrais mais recentes parece ter se transformado numa máquina biomecânica adaptada para lançar pedras. No início da evolução humana, há cerca de 2 milhões de anos, essa habilidade foi revolucionária. Arremessar pedras permitia afastar predadores e caçar animais maiores, mantendo aí uma distância segura. Pela primeira vez na história da Terra, um animal conseguia ferir e até matar o outro animal à distância e com enorme precisão. Mas essa nova tecnologia não demorou muito para mudar de alvo, né? Logo, esses primatas começaram a arremessar pedras uns contra os outros, claro. Para o Paul, foi justamente isso que mudou tudo. A capacidade de ferir e matar à distância alterou profundamente as relações sociais, o poder, a hierarquia e o comportamento humano. Doideira! Eu sei, pode parecer doideira, mas essa ideia faz sentido à luz da teoria da evolução. Quando surgiu um mundo em que matar poderia ser feito à distância, a habilidade mais poderosa deixou de ser a força física, ou mesmo a pontaria. A habilidade mais valiosa passou a ser evitar o conflito. Imagine aí 2 grupos de primatas proto-humanos. No primeiro grupo, a violência é a regra. Qualquer discussão se resolve na pedrada. Não é difícil prever o final, né? Em poucos anos, eles teriam dizimado uns aos outros e essa linhagem desapareceria. Agora, olha só para o segundo grupo. Os indivíduos nesse grupo sabiam muito bem que podiam matar uns aos outros à distância. Mas de alguma forma eles aprenderam a não fazer isso. Eles desenvolveram formas de resolver conflitos de maneira pacífica, evitando aí que cada desavença terminasse em morte. Mas ser legal não é simples e também não é de graça, né? Isso consome uma energia absurda no nosso cérebro. Para cooperar, você precisa de empatia cognitiva, entender o que o outro está pensando para antecipar uma reação. É o que a gente chama de teoria da mente. A seleção natural, então, começou a premiar quem tinha cérebros maiores com habilidades sociais mais afiadas. Com menos mortes internas, esses grupos cresceram, prosperaram e deixaram descendentes que eram mestres na convivência social. E eu sei, pode parecer um pouco surpreendente, mas nós humanos modernos somos esses descendentes. A gente herdou um equilíbrio delicado. A gente vive numa sociedade porque somos capazes de cooperar. Mas essa cooperação nasceu da consciência de que o outro é capaz de matar à distância. Pois é, desde o início da nossa jornada, as armas tiveram um impacto psicológico muito maior do que físico. E esse efeito ficou ainda mais explosivo com o surgimento das armas de fogo. A nossa recomendação fílmica de hoje é o documentário Fé e Fúria. Nele, a gente conhece a relação entre o tráfico de drogas e o crescimento das igrejas evangélicas nas comunidades carentes. Mais do que mostrar que o tráfico está atacando as religiões de matriz africana, o documentário levanta a questão: será que a gente pode culpar apenas os traficantes por isso? E para assistir a esse tipo de obra que enriquece o seu olhar sobre o mundo, você já sabe, é só na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo, de todo canto. Na Fílmica tem cinema autoral, independente e surpreendente do mundo todo. É cinema que te faz maior e melhor, e é cinema que você não vai encontrar em outras plataformas. Até o dia 5 de janeiro, você pode adquirir a sua assinatura anual por apenas R$ 99,00 no Pix. Mas é só até 5 de janeiro, tá? Vale aproveitar também para dar assinatura de presente para alguma pessoa querida nesse Natal. Fica a dica que é só sucesso, hein? Não perde essa chance. O cinema não é só ficção e entretenimento. Isso é bom, mas eu confesso que eu sou apaixonada por documentário. E através do cinema, a gente pode conhecer mais sobre como o nosso mundo é e entender melhor a sociedade onde a gente vive. Quem sabe até trabalhar para mudar ela. Essa é a nossa recomendação de hoje. E agora, de volta para o nosso vídeo.
Como diria uma das grandes pensadoras contemporâneas do nosso país, bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui, 2 papos não se cria e nem faz história. Quem disse isso foi a Valesca Popozuda, tá? Mas algo parecido deve ter sido dito pelos chineses lá no século IX, quando descobriram uma mistura explosiva que mudaria o mundo para sempre. As armas de fogo mudaram a história humana, permitindo que pessoas e nações batessem de frente a distâncias cada vez mais longas e com uma letalidade cada vez maior. Mas tem uma ironia curiosa nessa história. Uma das invenções mais letais já criadas pela humanidade nasceu da busca pela imortalidade. Durante séculos, alquimistas chineses tentaram descobrir o segredo da vida eterna. Eles acreditavam que seria possível criar um elixir da vida combinando os princípios opostos da filosofia taoísta. Para alcançar o equilíbrio perfeito no corpo, Yin e Yang precisavam ser harmonizados. Dentro dessa lógica, o nitrato de potássio, também conhecido como salitre, era associado ao Yin. Já o Yang estava presente em substâncias como o carvão e o enxofre. Em algum momento aí do século IX, alguém resolveu misturar esses 3 ingredientes. O resultado não foi a vida eterna, mas sim algo que foi descrito como uma coisa que voava e dançava violentamente. Sabe o que é? É que o salitre libera oxigênio, permitindo que o carvão e o enxofre queimem de forma extremamente rápida e violenta. Estava inventada a pólvora. Mas no início, a pólvora não passou de uma substância divertida usada pelos chineses em fogos de artifício. Gambetta! Isso é o quê? Não é não! Ei, gambetta! Gambetta! Demorou aí uns 100 anos até a pólvora ser usada em armas de fogo. Literalmente de fogo. As primeiras aplicações militares da pólvora foram em lança-chamas rudimentares, que eram tubos de bambu recheados de pólvora. Graças às invasões do Império Mongol, essa tecnologia cruzou o Oriente Médio e chegou à Europa. No século XIII, os tubos já eram de metal e a pólvora servia como um propulsor poderoso. Nessa época já existiam mais de 70 receitas diferentes para pólvora, uma para cada uso específico. Aí, o primata que se tornou humano ao aprender a tirar pedras, agora tinha aprendido algo mais poderoso ainda: arremessar projéteis maciços de metal, muito mais pesados, com muito menos esforço e a uma distância infinitamente maior. Que as armas de fogo mudaram o rumo da história? Isso não é novidade. A sua influência brutal está registrada em documentos históricos e em obras de arte. O que nem sempre fica muito claro é que o impacto das armas nunca foi só físico. Desde o início, o efeito psicológico das armas foi tão grande ou até maior do que o dano que elas causavam no corpo. É que as primeiras armas de fogo eram um pesadelo logístico, pesadas, difíceis de recarregar e quase impossíveis de disparar com precisão. Quando os europeus invadiram as Américas, por exemplo, as espadas de aço e principalmente as doenças que eles trouxeram mataram muito mais do que as armas de fogo que eles carregavam. Mas isso não significa que as armas eram irrelevantes, não. Mesmo matando pouco, elas aterrorizavam. Para muitos povos indígenas, aquela tecnologia era completamente desconhecida. O barulho, a fumaça, o fogo e a capacidade de ferir à distância tinham um efeito paralisante. O relato do conquistador espanhol Francisco Pizarro sobre o massacre de Cajamarca, que marcou a queda do Império Inca, ilustra isso. Ele descreve que não foi a mira dos soldados que venceu a batalha, mas o pânico. Os estampidos das armas, o som das cornetas e as matracas nos cavalos deixaram os índios em verdadeiro pânico. Os espanhóis caíram em cima deles, cortando-os em pedaços. Os índios ficaram com tanto medo que subiam uns nos outros, amontoados e sufocados. Como estavam desarmados, foram atacados sem risco para qualquer cristão. A cavalaria passou por cima deles, matando, ferindo e perseguindo-os.
A tecnologia bélica, como a gente conhece hoje, com armas mais leves, mais precisas e muito mais letais, só começou a tomar forma no século XIX, com a criação de armas de cartucho e carregamento automático. Para você ter uma ideia da diferença, um soldado do século XVII conseguia disparar no máximo 3 tiros por minuto. Hoje, existem metralhadoras capazes de disparar 600 tiros por minuto. O dano físico das armas aumentou de forma absurda, mas o impacto psicológico nunca desapareceu. O nosso cérebro atual ainda é, em grande parte, o mesmo cérebro dos nossos ancestrais. Aquela parte da nossa mente que aprendeu a sobreviver num mundo onde podia morrer com uma pedrada à distância, continua lá, vigilante. A diferença é que hoje essa vontade de atirar pedras não é guiada apenas pelo instinto de sobrevivência. Ela também é moldada pelo ambiente social, pela cultura e pela ideologia em que a pessoa está inserida. E quando o assunto é gostar de atirar coisas em outras pessoas, algumas pessoas parecem ser mais influenciadas do que outras, né? Afinal, por que pessoas de direita tendem a gostar mais de armas, hein? Talvez a resposta esteja justamente nesse primata ancestral que aprendeu a atirar pedras e nunca mais esqueceu a sensação de alívio que isso pode trazer. Se algum tipo de vida inteligente estiver nos observando e estudando o nosso comportamento, provavelmente já chegou a uma conclusão básica. Nós somos primatas, mas nós somos um tipo peculiar de primata. Quase sem pelos no corpo, extremamente bom em arremessar objetos e que explora o mundo através de um órgão curioso. Um cérebro que adora a ilusão de que tem controle sobre o que acontece ao seu redor. O problema é que o universo é um lugar caótico pra caramba e tá pouco se importando com as expectativas e planos desses primatas. E quando a ilusão de controle entra em choque com a realidade, surge a ansiedade. Diante do caos e da incerteza, esses primatas desenvolveram estratégias diferentes para lidar com esse desconforto psicológico. De um lado, há aqueles que lidam melhor com a ideia de que a única certeza é a incerteza. Essas pessoas tendem a ser mais abertas a novas experiências e mais tolerantes a mudanças. Para eles, a diversidade e as mudanças não são ameaças, mas partes naturais de um mundo em constante movimento. Elas costumam se auto-intitular como progressistas ou primatas de esquerda. Do outro lado, existem indivíduos que são muito mais sensíveis à incerteza. Os seus cérebros são profundamente apegados à ordem, à estabilidade e à previsibilidade. Para eles, mudanças rápidas e diversidade tornam o mundo ainda mais caótico e, portanto, ameaçador. Como resultado, esses indivíduos tendem a perceber o mundo através de uma lente que amplifica perigos, exagera riscos e vê a diversidade como uma ameaça. Esses indivíduos tendem a valorizar tanto a tradição quanto a autoridade, que são vistas como âncoras de estabilidade num mar de caos. Esses primatas se auto-intitulam conservadores. São os primatas de direita. Em um mundo cada vez mais perverso e pervertido, nasce uma onda conservadora. Essa arquitetura mental ajuda a explicar, por exemplo, por que conservadores costumam ser tão resistentes a políticas públicas voltadas à ampliação de direitos para minorias. Não é necessariamente maldade, talvez seja um mecanismo de defesa inconsciente, vai. O pensamento, no fundo, é: o mundo sempre funcionou desse jeito e eu sobrevivi, porque justamente na minha vez as regras vão ser reescritas. Para quem vê o mundo como um lugar perigoso, qualquer alteração na ordem vigente soa como um alarme de incêndio. E é exatamente esse alarme, muitas vezes descalibrado pelo medo, que se torna a brecha perfeita para o fascismo. Ao apertar o botão do pânico e prometer ordem,
Certos líderes não conquistam essas pessoas pela lógica, mas pela promessa de silenciar esse alerta ensurdecedor. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Os fatores que definem se alguém vai ser progressista ou conservador são profundos e complexos, tá? Mas a ciência aponta para essa diferença clara. A forma como a gente lida com mudança e incerteza. Enquanto alguns abraçam a incerteza, o perfil conservador tende a ver ela como uma ameaça direta à sobrevivência. E é essa percepção de risco que ajuda a explicar por que a ideia de estar armado exerce um fascínio tão grande na direita. Se a teoria do Paul Bingham estiver correta, as nossas habilidades sociais evoluíram justamente para evitar que a gente se matasse. Mas para que a diplomacia funcione, o cérebro precisa de um ambiente minimamente previsível. Se eu consigo prever o que você pensa, eu consigo me sentir seguro para conversar. E aí, o problema é que o cérebro conservador está sempre em alerta, é pânico geral e restrito. No mundo que ele percebe como totalmente imprevisível e hostil, a habilidade social parece insuficiente. Nesse cenário, faz sentido recorrer a uma habilidade ancestral, ter algo para atirar quando tudo der errado, seja uma pedra, seja uma pistola. É claro que a biologia não explica tudo sozinha, né? Por exemplo, esse comportamento é alimentado por uma mídia que lucra com o sensacionalismo, criando a impressão de que o perigo é sempre onipresente. E também por uma cultura que romantiza a figura do justiceiro. No meio disso tudo, políticos sequestram essa ansiedade para fabricar inimigos imaginários e prometer soluções fáceis. É o uso do medo como ferramenta de controle. Vocês sabem que pior que uma ameaça externa é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Comunista do inferno! No fim das contas, conservadores buscam as armas como um remédio para a incerteza, um ansiolítico que promete devolver a sensação de segurança e garantir uma boa noite de sono. O problema é que essa sensação é completamente ilusória. Ironicamente, quanto mais armas circulam, menos seguro e mais imprevisível o ambiente se torna. E é exatamente isso que a gente vai discutir no nosso último bloco. Desde a sua invenção, as armas de fogo provocaram um efeito psicológico profundo sobre o cérebro do primata que aprendeu a atirar pedras. Um dos exemplos mais claros desse efeito vem de um experimento clássico realizado nos anos 60. Nesse estudo, 100 estudantes universitários foram chamados para avaliar a criatividade de um colega numa tarefa simples e bastante subjetiva: bolar estratégias para vender um carro usado. O detalhe é que esse outro estudante, na verdade, não era estudante coisa nenhuma. Ele era, na verdade, um ator infiltrado, parte da equipe do experimento. Mas os participantes não sabiam disso. Mas isso é enganar. E a avaliação era feita de uma forma diferente. Os estudantes tinham à frente um botão que, quando pressionado, aplicava pequenos choques elétricos no braço do estudante infiltrado. Um choque significava uma avaliação muito boa. 10 choques significavam uma avaliação péssima. E agora vem a cereja do bolo. Alguns estudantes entravam numa sala onde havia uma raquete de badminton apoiada na parede. Outros entravam numa sala onde havia um rifle e um revólver. Os pesquisadores disseram para eles que aqueles objetos tinham sido usados num experimento anterior e que os participantes deviam ignorar completamente a presença deles. Mas o cérebro humano não ignora ameaças tão facilmente assim. O resultado foi, com o perdão do trocadilho, chocante. Os estudantes que realizaram a tarefa na sala com armas de fogo aplicaram muito mais choques elétricos do que aqueles que estavam na sala com a raquete de badminton.
E antes que você comece a duvidar, esse experimento foi replicado várias vezes com variações no método em diferentes contextos. E o resultado foi sempre o mesmo. A simples presença das armas, mesmo sem qualquer instrução para usar elas, aumentou o comportamento agressivo. Ou seja, as armas não apenas facilitam a violência, elas também estimulam. Esse fenômeno ficou conhecido na psicologia como o efeito das armas. Em 2017, pesquisadores realizaram um experimento bem parecido. 60 estudantes universitários participaram de um estudo em que precisavam dirigir um simulador de carro. Eles foram divididos em 2 grupos. Em um deles, os participantes encontravam uma raquete de tênis no banco do passageiro. E no outro, você já imaginou, tinha uma pistola. Assim como no experimento clássico, os pesquisadores disseram que aqueles objetos tinham sido esquecidos ali após um estudo anterior e que os participantes deviam só ignorar completamente a presença deles. Adivinha quem é que foi que dirigiu de forma muito mais agressiva? Pois é, foram os estudantes que dirigiam com uma pistola no banco do passageiro, claro. Esses estudos, eles contrariam aquela ideia popular de que armas não matam pessoas, pessoas é que matam pessoas, sabe? Senhoras e senhores, armas não matam, quem mata são pessoas. Como bem definiu Leonard Berkowitz, que é um cientista pioneiro desses estudos, o dedo aperta o gatilho, mas o gatilho também pode estar apertando o dedo. Isso mostra pra gente que a arma não é apenas um objeto de metal inanimado. Ela é um símbolo que altera quimicamente como a gente percebe o mundo em que a gente vive. Até o momento, poucos estudos investigaram em detalhe os mecanismos neurofisiológicos por trás do chamado efeito das armas. Mas a gente pode conectar esses resultados com a teoria do Paul Birgham, segundo a qual foi a nossa capacidade de arremessar pedras que moldou profundamente o comportamento humano. O cérebro do primata humano associa armas a um ambiente ameaçador e imprevisível. A simples presença de uma arma funciona como um sinal de alerta, colocando o organismo em estado de vigilância. Nesse tipo de ambiente em que o risco parece constante e outras pessoas também podem estar armadas, as habilidades sociais ficam em segundo plano. O cérebro passa a privilegiar a velha solução ancestral. Tá pronto para atirar. O resultado disso a gente vê nos noticiários, infelizmente, todos os dias. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros depois de uma briga de trânsito em Peruíbe, litoral de São Paulo. Um policial militar se envolveu numa discussão de trânsito com 5 homens, foi desarmado e baleado por um deles na região metropolitana de São Paulo. De repente, olha aí, ele saca 2 armas e atira ao menos 4 vezes contra ela, que é a ex-esposa dele. E é por isso que é tão difícil convencer um conservador de que mais armas podem gerar mais violência. Não porque faltem dados, mas porque muitos deles vivem num estado constante de alerta, interpretando quase tudo e quase todos como uma ameaça em potencial. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! No nível individual, o que realmente separa conservadores e progressistas, direita e esquerda, não é apenas opinião política, é sobretudo a forma como as pessoas lidam com a incerteza num mundo que muda cada vez mais rápido. De um lado, há quem alivia a ansiedade tentando compreender as nuances do problema, buscando soluções pacíficas e coletivas. Outras lidam com a ansiedade de um jeito diferente. Elas preferem atirar nos problemas. E é meio literal isso, né? Tipo, quando a polícia teve que pedir para os americanos da Flórida para não atirarem nos furacões. Vocês acreditam? As Hurricane Irma hits Florida, local police are warning residents not to shoot at the storm. Se as armas aumentam a violência, não só pelo que fazem com o corpo, mas pelo que provocam no cérebro, então políticas de desarmamento são essenciais para evitar uma escalada da violência. Mas só isso pode não ser o suficiente. O mundo, ele é caótico e imprevisível, e sempre vai ser. Coletivamente, a solução passa por criar instituições capazes de reduzir essa sensação de caos.
E isso envolve lutar por segurança econômica, instituições confiáveis, informação responsável, menos pânico moral e menos líderes políticos explorando o medo. O grande trunfo da natureza humana nunca foi a letalidade, mas a capacidade de transformar um potencial inimigo em um aliado. Individualmente, isso exige um exercício exaustivo de empatia, tentar entender o que o outro está pensando. E eu sei, esse desafio parece impossível quando tudo indica que o que o outro está pensando é em puxar um gatilho e meter uma bala na sua cabeça, né? No fim das contas, o desafio vai muito além de apenas tirar as armas de circulação. O grande desafio é criar um mundo onde aquele primata ansioso, que um dia aprendeu a sobreviver atirando pedras, finalmente não sinta mais a necessidade de ter uma arma em mãos para se sentir seguro.